Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vejamos o nosso conteúdo. Aula 8, revisão e a avaliação. Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, vamos começar a nossa aula revisitando o assunto que estudamos nesta unidade. E aqui vamos ver a Tropicália. Quando falamos de conhecer a Tropicália, vamos ver sobre um movimento que ele é considerado uma ruptura. E ao lembrar disso, vamos pensar exatamente que é algo que deixa ali um rastro e que ao mesmo tempo até hoje reverbera. Então, tudo que vamos ver sobre o tropicalismo ou Tropicália é algo que influenciou e ainda influencia no nosso contexto artístico e histórico atual. A gente pode considerar que, ao mesmo tempo, isso também não foi apenas uma ruptura musical, mas também histórica, porque vocês vão relembrar algumas coisas que vimos também no período em que é um marco histórico. E aqui vamos também relembrar alguns nomes muito importantes da nossa arte e da nossa história. Então vamos lá? O tropicalismo, ou Tropicália, foi um movimento cultural, para além do musical brasileiro. Então, ele passa a ter uma influência em várias correntes artísticas. E aqui vamos enxergar que vem a questão da cultura pop nacional e estrangeira, misturando aquela questão das manifestações tradicionais da cultura brasileira, também com inovações estéticas radicais. E olha só as características. Aqui vamos perceber que é caracterizado também pelo excesso, ou seja, roupas coloridas, cabelo comprido, e agregava várias influências musicais, trazendo a questão da intenção também de chocar, fazer algo diferente. Então, quando falamos da questão da música, vamos perceber que há uma mistura da cultura do brega, do rock, trazendo a questão do erudito, mas também com o popular, e dando aquela questão de olhar também para as manifestações culturais. E o som da guitarra elétrica, que convivia ao mesmo tempo ali com um violino, com berimbau, e as canções que tinham uma questão de alegoria, passava ali mensagens enigmáticas. Era uma forma de criticar o que o Brasil vivia, mas de maneira não convencional. Então, para entender o surgimento do tropicalismo, é fundamental considerar o contexto histórico e político, visto que tinha-se ali um movimento que se desenvolveu aqui na década de 60, vamos perceber que foi um período muito conturbado no Brasil, marcado pela questão da repressão política, que tinha a questão da ditadura militar, que teve início em 1964 e finalizou em 1985. Então, a censura era muito rigorosa e as liberdades individuais, a questão da expressividade era muito restrita. Tinha-se o cuidado por conta da censura. E ali, essa liberdade de expressão, ela estava sob ameaça. Então, o movimento tropicalista não possuía como objetivo principal utilizar a música como arma de combate político à ditadura militar que vigorava nesse período no Brasil. Por esse motivo, um outro movimento, chamado música de protesto, criticava muito os artistas que vinham desse movimento, do tropicalismo. Então, eles diziam que aquilo ali estava errado, que não era dessa forma que se fazia. Então, os tropicalistas acreditavam que a inovação estética musical já era uma forma revolucionária. Vamos perceber aqui que, ao mesmo tempo, temos dois movimentos importantes, em que eu consigo olhar um contexto artístico tendo uma influência histórica e que, ao mesmo tempo, trazendo um enriquecimento cultural e de conscientização crítica para aquele contexto. Então, a arte, ela passa também a ser uma forma de trazer uma consciência de tudo o que estava acontecendo ao redor. E a música foi uma ferramenta para. Porém,
Vamos enxergar que a música aqui não era algo que estava, como mencionamos há pouco, como uma arma, algo muito ferido, que seria algo que realmente machucaria, que estaria ali escancarado. Pelo contrário, era velado. Ou seja, tem-se aqui a questão artística, que pode ao mesmo tempo trazer essa conscientização, criticar, mas também trazendo de uma forma poética, bem leve, bonita. Quando você vê, por exemplo, a música Tropicália de Caetano Veloso, a gente observa que a letra não te leva a esse contexto. Você pode trazer várias interpretações, mas está falando desse momento histórico e levando a gente a refletir, certo? E isso tudo passa por influências. Olha só, vamos perceber que influências trazidas também de um resgate do movimento antropofágico, que vinha ali de Oswaldo de Andrade. Isso já é estudado lá nas artes visuais, certo? Então, vamos conseguir enxergar também uma influência estética, advinda de onde? Do pop. E os tropicalistas, eles incorporavam tudo isso nas referências estéticas. Então, seja erudito ou popular, tinha ali uma influência. Tanto é que a gente consegue observar que eu tenho uma música que ela é rebuscada, que ela tem uma criticidade, mas não foi apenas na música que ocorreu essa influência. E olha só, o movimento antropofágico, ele traz essa questão dessa conscientização desse homem, né, advindo que a gente pode observar dessas influências ali com Tarsila do Amaral, que trouxe também na sua obra Abaporu, né, de 1928, e também a questão de olhar para isso com uma releitura, como uma forma de refletir. E isso tudo nos leva a entender o quê? O homem que passa a também comer o próprio homem. Claro que no sentido figurativo, mas mesmo assim algo muito forte. E a gente vai conseguir enxergar isso quando, ao mesmo tempo, eu olho para essa arte do tropicalismo, que ele também nos traz uma certa agressividade em alguns momentos desse movimento. Até mesmo por conta de observar que tem-se uma alegria por conta desse colorido, mas eu tenho também outras ferramentas ali que estão em segundo plano nessa influência. Eu tenho letras e mensagens que estão nas entrelinhas. Olha só. Então, em suma, a gente pode olhar que basicamente seria o quê? Um devorar. Tem-se a questão técnica, mas eu tenho também uma renovação estética. E tudo isso dentro desse movimento advindo também com esse olhar da nossa estética da arte brasileira. Então, vamos perceber que o tropicalismo ele foi um movimento que também atingiu várias esferas culturais. Não é apenas um movimento voltado para a música. Trouxe uma reverberação em todas as áreas, seja no cinema, nas artes plásticas, na poesia, no teatro. E lembrando que surge nesse período em que tinha essa restrição artística. Tudo que se produzia tinha que ter cuidado. Então, ali em 1960. E o marco de tudo isso, quando começou? Podemos dizer que foi em um festival de TV. Sim, no Festival de Música Popular que aconteceu na TV Record em 1967, onde teve uma apresentação. Naquela época, eram aqueles festivais que tinha a plateia, tinha uma apresentação que era transmitida. E nesse festival, esses artistas inovadores, trazendo essa estética que acabamos de conversar, essas características com a vestimenta, com uma música diferente e trazendo ao mesmo tempo essa leveza, e claro, foram muito criticados, mas conseguiram causar um impacto, uma estranheza. A partir do momento que eles fazem isso, eles conseguem trazer a atenção e assim causar uma ruptura. Então tudo começou em um programa de auditório, um festival de música na TV Record. E olha só, o movimento tropicalista, ele contou com participação de diversos artistas. Alguns desses nomes são Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Os Mutantes, Torquato Neto, Tom Zé, Jorge Ben, Gal Costa e Maria Bethânia. E vamos olhar também que existe aqui algo importante para trazer um destaque, que um artista amazonense fez parte desse movimento. Aqui vamos trazer o olhar para Oscar Ramos. Sim, porque ele traz um trabalho de identidade voltado dessa questão das artes visuais, com seu desenho, com a sua arte gráfica, trazendo também a questão de conseguir mostrar que isso tem também um lugar dentro desse contexto amazônico. E alguns clássicos que a gente pode colocar que foram obras, capas, que o próprio artista ele teve a concepção. Por exemplo, quando a gente fala de Gal Costa, ele teve participação. Quando a gente fala de Caetano Veloso, Gilberto Gil, isso mostra que esse artista também se colocou e nós não estávamos à margem de participar desse movimento. Ou seja, isso foi algo que realmente envolveu todo o contexto brasileiro, é algo que marca, e não somente as artes, não somente a música, e que teve sim muitos artistas que estavam fazendo da arte uma forma também de trazer o olhar para se posicionar perante tudo que vinha acontecendo. Então, quando a gente fala desse movimento, é recordar que na arte nós não precisamos depredar, não precisamos quebrar, não precisamos fazer algo que realmente vai ferir o outro. Mas com a arte eu consigo trazer essa conscientização de uma forma alegre, divertida, colorida. Então, aqui o nosso artista amazonense, ele traz isso, tendo essa influência desse movimento e participa com a sua expressividade. Então, capa de CD desses artistas que vocês conseguem observar que estão aqui na nossa aula de hoje, se fazendo presente enquanto imagem, que participaram foi algo que realmente marcou. E assim podemos colocar que Oscar Ramos, esse artista amazonense, ele fez capas de LP de Caetano Veloso, de Gal Costa, desses artistas que também existia uma revista nesse período que ele participou. E foi uma contribuição dentro dessa questão visual do movimento tropicalista. Então, Oscar Ramos, ele nasceu em Itacoatiara e veio para Manaus ainda criança. Olha só, né? Teve ali a sua vida adulta, morou em vários lugares, participou de exposições, estudando, ganhando prêmios. E sua carreira foi algo que foi se ascendendo e em 1971 conheceu o artista Luciano Figueiredo e que se tornaria ali companheiro de vida, trabalhando junto, né, crescendo juntos, desenvolvendo grandes coisas na vida pessoal e profissional. E assim foi responsável, né, por apresentar também ao Amazonense o grupo que estava trazendo esse olhar. Que a gente pode dizer aqui como uma contracultura, um underground carioca, né? E em 1974, o Oscar junto com o Luciano criaram, e ousaram trazer aí o que a gente chamou de Nave Louca, né? Uma revista experimental nesse período que, se vocês apontarem o celular para esse QR Code, vocês vão conseguir ver a capa dessa revista desse período, né? Publicada ali 3 anos depois daquela edição. E aqui foi uma edição única realizada por Vale e Torquato e reunia vários representantes da poesia e da arte de vanguarda. Olha só, quem estava participando de tudo isso, desse movimento? Caetano Veloso, que aqui conhecido, trazendo ali como um líder desse movimento tropicalismo. E sua música, com letras inovadoras, trazia algo bem provocativo, que desafiou as convenções da música popular daquele período. Então, temos canções como Tropicália, que representa e marca o tropicalismo, que é esse movimento, leva o nome desse movimento, e Alegria, Alegria. Mas olha só esse outro, Gilberto Gil.
também um líder. Aqui temos um artista maravilhoso que com a sua música traz ali também combinado com elementos do rock, do reggae e da cultura popular, criando o quê? Esse som único que traz esse olhar emblemático do tropicalismo. Então temos músicas como Domingo no Parque, Expresso 222, são exemplos desse influenciador. E a nossa consagrada Gal Costa, olha só, que também desempenhou um papel importantíssimo nesse movimento e com a sua voz única, né, trazendo interpretações ousadas, contribuindo com essa estética. E também tem músicas consagradas. Agora, esse artista também inovador, Tom Zé. Aqui temos também um artista que nos traz esse olhar, né, para a música. E quando falamos desse artista, vamos perceber que ele também foi um líder, também foi um inovador. Não só quando falamos da música, mas também quando falamos de trazer toda uma convenção, de ter um outro olhar, aquele que mobiliza todo o grupo artístico também. E em suas letras, ele traz ali uma música experimental, trazendo também a questão de desafiar toda a convenção daquela época. Então, músicas como São Paulo, Gine, Renda-se, são algumas de suas músicas mais conhecidas. E a gente pode observar o quê? Que esse movimento, ele vai trazer para a gente um compilado de coisas, né? Temos várias influências. Então, é muita informação, porque também é algo que marca a história e as artes. Vamos tentar entender isso de uma forma resumida aqui. Quando eu falo de compreender o surgimento do tropicalismo, ele vem a partir do movimento da bossa nova. E tudo começa onde? Quando esses artistas eles procuram romper em uma apresentação de TV. Né? Eles participam de um festival na TV Record e eles criam um grupo. Esse grupo que passa a influenciar e a ser uma forma de ruptura. Aqui esse grupo passa a trazer um outro olhar, rompendo com certas convenções do período. E tendo também a questão da arte, que não tinha exatamente como objetivo ferir tudo o que estava acontecendo, mas trazer uma consciência e também uma leveza para tudo isso. Lembrando que aqui foi o período da ditadura. Então, tinha-se ali aquelas convenções, as restrições, em que a liberdade, na verdade, ela era cerceada. E tudo isso é com o olhar de que nós podemos sim ter uma leveza, nós podemos sim elaborar, porém, eu posso trazer essa consciência de uma forma mais alegre, de uma forma mais divertida. Em meio à dor também tem a alegria. Em meio aos cinzas também tem o colorido. E em meio à tristeza eu também posso enxergar a luz. E tudo isso era uma influência que advinha ali da música, mas que repercutiu para todas as outras artes. Então a gente pode perceber que até o nosso artista aqui do nosso contexto amazonense, ele também traz sua participação nas artes visuais, na construção do LP desses artistas. E assim, vamos encerrando a nossa aula de hoje.